Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Rafael Prikladnik, presidente da Invest RS. Rafael, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado, Osiris. É um prazer estar aqui com vocês. Acertei o sobrenome, Prikladnik. É polonês? É polonês, perfeito. Ah, perfeito, né? Mas treinei bastante antes, né, para estar aqui. Já nos conversamos antes na rádio. Eu lembro da operação da Expo Direto também. Haviam muitos planos desde a constituição do Invest RS. E eu quero começar justamente por aí, porque ela tem um conceito diferente das agências de fomento que tivemos antes no Estado. Queria que tu explicasse um pouquinho esse conceito, né? Eu acho que mais, com uma pegada mais privada que tem a Invest RS. Perfeito. Bom, a Invest RS ela é uma agência que foi criada pelo Estado em 2024. Na verdade, ela foi criada por um projeto de lei no fim de 2023 e ela começou a operar no fim de 2024. Tivemos uma interrupção, né, em função dos eventos climáticos e depois esse processo foi retomado. Ela é uma empresa privada, então a constituição jurídica é do tipo SSA. Ela é um serviço social autônomo. Não é uma estatal clássica. Não é uma estatal clássica, então nós temos do ponto de vista legal, nós temos uma independência em relação à estrutura. Tem liberdade jurídica, Tem liberdade jurídica, a questão, né, tanto autonomia, né, os processos existem, né, nós nos submetemos aos órgãos de controle, né, naturalmente, porque a forma de relacionamento com o Estado é através de um contrato de gestão. E o nosso relacionamento principal é com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que é quem nos contrata, né, através desse contrato de gestão. E essa é uma estrutura, então, ela é nova, não existia no Estado, e nós estamos nesse processo, estruturando a agência ao mesmo tempo em que já atuamos na promoção do Estado e busca de investimentos. Isso é fundamental, né? Agora, tu construíste a tua carreira também, parte dela aqui no Tecnopuc. A gente está com o Grupo Bandeirantes aqui desde fevereiro de 2024, dentro do coração do Tecnopuc. O quanto dessa expertise do Tecnopuc tu está levando também, ou tu levou já, para a Invest RS? Isso, eu atuo, né, eu tenho um vínculo com a PUC há mais de 20 anos, né, como professor, como pesquisador, como executivo. Né, na área de inovação, 15 anos, no Tecnopuc, 10 anos. E sem sombra de dúvida, né, muito orgulho de ter essa trajetória e uma experiência que eu carrego para a agência, principalmente no aspecto de promoção e atração. No Tecnopuc eu fazia muito o trabalho de divulgar o Estado, divulgar os ambientes de inovação, divulgar o Tecnopuc para tentar atrair empresas para cá. Sim. Então, a diferença é que agora eu faço isso para o Estado inteiro. Tem mais de 220 hoje aqui, no coração do Tecnopuc. 6, 7 mil pessoas aqui. E o Tecnopuc é um dos bons ecossistemas de inovação que a gente tem no Estado, referência nacional, referência na América Latina. Na América Latina hoje, né? Eu diria, tem mais de 20 anos e muito da experiência, né, que eu tive aqui eu carrego, levo para a Invest RS. Saiu o ranking das startups, Porto Alegre está em nono, muito por conta também do Tecnopuc. Exatamente. Né, da América Latina. Né? Agora, essa experiência toda, porque aqui as coisas têm um ritmo mais rápido, né, mais acelerado. Não é um choque quando chega no Estado e as coisas são um pouco mais lentas, né? Ou bem mais lentas? Né? Eu acho que há uma predisposição para essa agenda de desenvolvimento. O Estado precisa, a gente tem que olhar para o futuro. O Estado, junto com o anúncio da criação da Invest RS, o Estado lançou um plano de desenvolvimento, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, foi lançado em outubro de 2024. É uma visão de Estado, né? A gente sempre diz, é uma visão de Estado, não de governo, é uma visão de longo prazo, com algumas metas, com algumas prioridades. E é exatamente por entender que nós precisamos dessa agenda que há essa predisposição. E, claro, nós temos os processos administrativos, muitas vezes nós temos que respeitar alguns tempos para alguns desses processos, mas a gente tem conseguido trabalhar dentro de uma agilidade que nos permite fazer o que nós fizemos já em tão pouco tempo. Porque a Invest RS passa a ser uma ponta de lança do governo, do estatal no caso, para reverter uma lógica de perda de marcas que nós perdemos ao longo das últimas 4 décadas. Muitas saíram, foram para o Nordeste, Sudeste, outras regiões do país. Como fazer virar essa lógica? Eu acho que é exatamente com isso. Acho que ter um plano e ter uma agenda. Né? Nós temos hoje um plano, que é este plano de desenvolvimento. Existe uma agenda de desenvolvimento. Nós temos
dentro do plano, a identificação inicial de 12 setores com maior potencial para contribuir com este crescimento que se espera. E nós temos ativos no Estado, né? Falávamos do Tecnopuc, se nós falarmos de ecossistemas de inovação, de hubs de inovação, nós temos espalhados por todas as regiões do Estado, né? Passo Fundo, se a gente for para a região de Caxias, para a região de Santa Maria, Rio Grande. Então, nós temos uma vocação, o Estado é referência em inovação, agronegócio, indústria. Nós temos toda uma agenda agora mais recente de data centers. Nós temos semicondutores, que é uma atuação que o Estado sempre teve muito forte, agora ela se torna uma prioridade cada vez maior. Está chegando mais uma aqui para o Tecnopuc, inclusive. Está chegando recentemente foi feito exatamente, um anúncio de uma empresa de São Paulo que vai abrir uma expansão na área de semicondutores, vai instalar uma fábrica em Cachoeirinha e vai começar com uma operação inicial dentro do Tecnopuc. Isso já é materialização do trabalho de vocês, que é incipiente ainda, mas já tem essa materialidade, né? Assim, o caso da Telescom, eu acho que ele é um bom exemplo. O processo com a Telescom, ele é anterior à Invest. Sim. É um processo que estava dentro da Secretaria de Ciência, de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, com a secretária Simone, e nós entramos justamente para apoiar esse processo, para dar um empurrão final, né, nesse processo de entre os estudos que foram feitos, seleção do Estado, seleção do local e o anúncio, a escolha do local e o anúncio para este investimento. Nós fizemos uma série de aproximações com o empreendedor envolvido nesse projeto, sempre de forma articulada com o Estado. Acho que é muito importante, né? A receptividade para a atuação da InvestRS tem sido muito positiva dentro e fora do governo, o que facilita bastante. Então, este é um bom exemplo do que nós estamos tentando fazer para reverter esses indicadores dos últimos anos. É uma guerra com outros estados, todos têm pacotes. Como é que o Rio Grande do Sul pretende se diferenciar, além, obviamente, da sua estrutura, da área de TI, de startups, outras áreas também? Há algum pacote de ofertas, algum benefício, alguma coisa que possa atrair? Porque é difícil, às vezes, brigar com outros players que têm mais potencial nessa guerra fiscal que a gente vive hoje, né? A guerra fiscal ela é sempre desafiadora, né? Outros estados, o governador sempre destaca isso, né? Outros estados, regiões do Brasil possuem fundos constitucionais. Você briga com o Rio de Janeiro, com São Paulo, com Minas, né? Exatamente. Nós temos bons ativos, nós temos a questão tributária, ela certamente é um aspecto importante, mas em alguns casos não necessariamente é o determinante. Nós temos recursos humanos, nós temos a questão de infraestrutura, a questão do relacionamento, da própria relação de confiança que se estabelece e tem um aspecto, a gente tem trabalhado em conjunto também com vários atores dentro do Estado, é de reunir informações sobre incentivos. Muitas vezes a gente acaba tendo a informação descentralizada, né, por um determinado setor, então tem uma informação que está num lugar, outra informação que está em outro lugar. E o próprio empreendedor, ele sente isso, né? Eu brincava, né, na minha época de Tecnopuc, que a gente tinha um pouco disso dentro da própria universidade, né? Eu vou falar com o Tecnopuc, eu vou falar com a Pró-Reitoria de Pesquisa, ou eu vou conversar com a área financeira. Não, tem que falar com alguém que faça essa orquestração. Sim. Hoje no Estado... Tem o interface disso, né? E hoje no Estado a InvestRS está se colocando, né, como esse ator que busca, né, que faz essa orquestração para que... E aí o empreendedor, o investidor, ele fala ele tem uma referência e a partir dessa referência a gente vai fazendo os contatos necessários. A InvestRS também vai à caça, vai à prospecção? Vai, e de forma bastante intensa. Nesses primeiros 6 meses nós fizemos várias incursões internacionais, fizemos algumas missões lideradas pelo governador, outras pelo vice-governador, outras missões que fomos, né, a InvestRS liderou em conjunto com outras secretarias de Estado. O que eu tenho dito é que a gente precisa ter um radar ligado permanentemente para buscar essas oportunidades onde quer que elas estejam, e nós temos que promover o Estado no mundo. Em muitos casos, não é uma questão de ter ou não ter algo no Rio Grande do Sul, né, de ativos que a gente possa apresentar. É simplesmente ter a oportunidade de mostrar o que nós já temos. Tem que estar na vitrine, né? Exatamente. Muita gente acha que é gasto, mas isso é investimento, né? É investimento. Se você não está na vitrine internacional, ninguém vai te ver. Essa é a questão. Vou lhe dar um outro exemplo bem prático, bem objetivo. Pela primeira vez, nós organizamos, em conjunto com diversas secretarias,
a presença do Rio Grande do Sul na Semana do Brasil em Nova York. Sim, sim. Fizemos uma agenda bastante intensa, estruturada. Pela primeira vez organizamos o RS Day, que foi um evento para 100 empresários, um dos únicos eventos naquela semana que foi totalmente em inglês, né, para justamente ter aquele posicionamento que nós queríamos de falar com o público internacional. E daquela agenda que fizemos, nós estabelecemos 2 contatos, um com um fundo, né, bastante representativo no mundo, e outro com uma empresa com potencial de investimento no Rio Grande do Sul na área de transição energética. Isso faz a diferença, né? Olho no olho e na língua deles. Exatamente. Então, estar presente nos diversos ambientes, nas feiras, nos eventos, nesses setores que hoje estão representados no plano, são muito importantes, né? Nós precisamos aparecer. Tem aquela a máxima, né? Quem não é visto não é lembrado. E a gente precisa ser visto para ser lembrado. Já tem uma agenda para novas investidas fora do país? Tem. Nós temos... Está mapeado? Está mapeado. Nós estamos trabalhando num calendário anual de feiras que sempre no final do ano a gente divulgue como sendo o calendário, né, do ano seguinte. Inicialmente, uma agenda muito mais centrada na agenda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas a ideia é que, aos poucos, a gente avance para outras áreas, né, que a gente possa mais trabalhar, diversa, né? A gente possa trabalhar junto com a inovação, junto com o turismo, junto com a agricultura, e a gente consiga, em conjunto, montar esse calendário anual que faça sentido para buscar investimentos. Porque a gente está no estado agro, né? Sim. Grande parte do percentual do PIB do estado, agora acabou de subir novamente, com base no agro, na agroindústria. Né? Exatamente. Agroindústria, a própria agroindústria são as 2 áreas que se destacam dentro do PIB do estado. Mas a gente tem uma vocação, né? O governador, quando me fez o convite para esse desafio de liderar a Invest RS, ele falou em ousadia, né? De sermos ousados, e sei que falaremos de São Paulo daqui a pouco, né? Mas este é um exemplo de ousadia, e ele falou explicitamente em inflexão para a inovação. Então, sim, nós temos vocação para agro, nós temos indústria, nós temos diversas áreas em que a gente tem uma boa atividade, e nós temos muita atividade. O Rio Grande do Sul é reconhecido por ser um estado líder na área de inovação. O nosso desafio é traduzir essa inovação em PIB, essa inovação em negócios, e é uma agenda que a gente tem buscado. A gente está vendo lá Passo Fundo, região norte, a região que mais cresce do estado hoje, com base em inovação, com base no agro, com base no biodiesel, com várias transformações econômicas naquela região. Né? E isso é fundamental também. A gente está conversando com o Rafael Prikladnik, ele é presidente da agência Invest RS, agência de fomento do estado do Rio Grande do Sul. Vamos fazer um breve intervalo no Rio Grande que dá certo, você fica conosco, em seguida voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Rafael Prikladnik, presidente da Invest RS. Já falamos aí de feiras, da constituição da agência, da gênese, da busca de investimentos, e você falava em audácia, né? Em olhar à frente. E agora a agência passa a ter um braço em São Paulo, no coração econômico da América Latina. São Paulo é o PIB da América Latina, né? E vai em busca justamente desses investidores. Recentemente fez esse evento em São Paulo, abrindo justamente um escritório que vai além de um escritório, né? Queria que tu explicasse um pouco esse movimento que é feito para o coração econômico do país e da América Latina. Perfeito. Bom, esse é um movimento fundamental, eu diria, estratégico, né, para as pretensões que nós temos como Agência de Desenvolvimento do Estado. Abrir um escritório em São Paulo ele sempre esteve como uma ação dentro do desenho de criação da Invest RS. Né? Quando o secretário Hernani Polo me convidou junto com o governador, sempre tínhamos uma ideia de que o vice-presidente da agência, ou a vice-presidente da agência, fosse alguma pessoa do Rio Grande do Sul, mas que já estivesse localizado em São Paulo. Então, esse é um aspecto. O segundo é justamente, São Paulo é centro financeiro, econômico-financeiro da América Latina, e tudo passa por São Paulo. Estar lá cria, né, nos traz uma vantagem de fazer parte das agendas que muitas vezes não chegam para o Rio Grande do Sul. Então, o desenho que nós fizemos, né, nós tínhamos como desafio, primeiro, criar, né, implantar a agência. Né? A agência ela foi criada como uma empresa privada que não existia, então eu recebi uma empresa, né, que eu tinha que contratar as pessoas. Recebeu no papel, o Invest RS no papel. Eu brinco, eu recebi um CNPJ e uma conta bancária. Depois uma publicação no Diário Oficial. Exatamente. Né? E aí a gente teve que transformar isso, né, contratar, fazer o contrato de gestão, receber recursos, contratar as pessoas, definir processo.
Então, a nossa ideia é que, até o final do primeiro semestre de atuação da agência, nós fizéssemos esse lançamento em São Paulo. O que aconteceu, cumprimos esta meta. O escritório de São Paulo, então, ele vai ser liderado pelo nosso vice-presidente, o Eduardo Loreia. Loreia é um gaúcho, que mora 5 anos Mas tu vai estar nessa conexão. São Paulo. Eu vou estar nessa conexão. A ideia é que nos primeiros meses eu fique em São Paulo, né, por alguns dias a cada 2 semanas, né, justamente porque a gente tem que gastar sola de sapato. Claro. A gente precisa fazer incursões, conversar com empresas, percorrer conversar com os agendas, fundos. Né? O mesmo processo que a gente faz na participação em feiras e eventos, estar fisicamente em São Paulo vai fazer com que a gente tenha muito mais facilidade em estabelecer, primeiro, relacionamentos, confiança e transformar isso em potencial investimento. É porque o telefone não toca, você tem que fazer sola de sapato, na Faria Lima, nos bancos, em todos, nas grandes empresas, né? Exatamente. Tem que se apresentar. A gente precisa ser proativo e isto é um pouco do que o governador, né, sempre menciona quando ele fala em ousadia. É o passo de estar em São Paulo, de estar com esse radar ligado para oportunidades e, literalmente, né, colocar a pastinha embaixo do braço e divulgar, né, o que nós temos no Rio Grande do Sul, como nós podemos, literalmente, entrar nas agendas em que, eventualmente, não participaríamos se não tivéssemos essa presença. Isso é um leque de oportunidades que é apresentado, né? Sim, nós temos, como eu tinha comentado... Como foi no lançamento, havia os empresários ali, a imprensa e tudo mais. Exatamente, né? Nós fizemos um evento de lançamento para em torno de 240 empresários. Dos participantes, 80% era de fora, ou seja, 80%. Eram só 20% de gaúchos, 80% de São Paulo. Né? Isso já foi um aspecto bastante positivo. Do evento, nós já identificamos entre 4 ou 5 oportunidades a serem exploradas, né? O pessoal que assistiu o que nós apresentamos, e a ênfase que nós demos neste lançamento foi justamente no potencial, né? Ou seja, dos 12 setores que nós temos previstos, né, identificados no plano de desenvolvimento. Por que aquele setor é importante? O que o Estado tem a oferecer? Que incentivos, eventualmente, nós temos? E, em havendo interesse, estamos à disposição para conversar. Já deu para sentir uma receptividade por parte de alguns setores, assim? Muito positiva. Nós tivemos reuniões em áreas, né, automotiva, transição energética, tecnologia e inovação. Tivemos contatos da indústria petroquímica e a ideia é que isso aumente, né? Nas próximas semanas, nos próximos meses, que de fato São Paulo represente uma boa parcela do nosso portfólio de projetos. No passado o Rio Grande do Sul muito sonhava com a montadora veio, outra quase veio e foi embora, depois veio a logística de outras montadoras para cá, né? Hoje se pensa mais ampliado, né? Mais o horizonte, se olha mais a floresta do que a árvore, pode ser assim, né? Sim. Em outras cadeias de produção também, né? Exatamente. Esse anúncio que foi feito na abertura do escritório de São Paulo com a fábrica da Telescom é um bom exemplo, né? Uma fábrica na área de semicondutores. Certamente, operações de montadoras não estão fora do radar. Eu acho que tem oportunidades a serem exploradas, mas como tu falas, eu acho que tem uma oportunidade muito boa de ampliar esse olhar. Como é que foi escolhida a localização lá e que estrutura nós teremos nesse braço avançado da Invest lá? Nós queríamos estar perto, né, do coração financeiro, ali em torno da Faria Lima. Então, queríamos, de alguma forma, estar perto de onde estão as empresas de tecnologia, onde estão os bancos e os fundos. Então, ficaremos perto de onde funciona, né, tem o famoso... prédio onde tem uma baleia, né, o teatro, o B32, então estamos na Leopoldo Couto de Magalhães. Então, uma localização estratégica, né? Muito boa. E o escritório, nós temos um espaço pequeno para eventos, um espaço para um evento de 30, 40 pessoas, temos uma sala de reuniões, uma sala privada, e eu acho, Osíris, que também é importante destacar nessa operação de São Paulo é o conceito, né, o propósito. Porque ali pode-se fazer uma rodada de negociação, pode fazer um primeiro contato, uma aproximação, né? Exatamente. Nós já temos agendas marcadas, inclusive com algumas secretarias, né, aqui do Estado, que vão fazer reuniões e vão usar a sede da Invest RS em São Paulo. E isso que eu queria destacar.
O escritório ele foi montado pela Invest RS, mas a gente tem trabalhado no conceito de que esta é a casa do Rio Grande do Sul. Ou seja, uma empresa lá de Juí que está se expandindo, pode fazer um contato contigo, fazer uma reunião lá? Exatamente. Nós queremos usar este espaço para fazer reuniões com empresários e investidores que estão em São Paulo ou que vêm visitar o Brasil e param em São Paulo, mas é um espaço para que qualquer empresa gaúcha, qualquer empreendedor gaúcho use este espaço para fazer as reuniões. Não precisa alocar uma sede, um espaço em São Paulo para fazer isso. A sede da Invest RS está à disposição. Isso é uma base de expansão para o Rio Grande, não é? E é um espaço que nós nunca tivemos. Né? Por isso, acho que é inédito, é histórico, é estratégico, porque é uma presença física que o Estado nunca teve. E a gente está muito animado, a gente tem muita expectativa em relação a isso. O governador é um entusiasta, o governador Eduardo Leite, né? Sim, o governador aposta muito nesse movimento. O Estado como um todo tem uma expectativa muito grande. A gente está conversando com o presidente da Invest RS, contando um pouco dessa história e dos planos de expansão. Vamos fazer um breve intervalo. Você fica conosco e nós já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Rafael Prikladnik, presidente da Invest RS. Nossa posição geográfica aqui ainda dificulta muitos investimentos, embora a gente esteja na porta do Mercosul, mas muita gente acabou se desencantando um pouco do Mercosul. Eu acho que nós estamos no centro do Mercosul, acho que podemos olhar pelo lado do desafio, sim, para alguns projetos pode ter algum desafio mais do ponto de vista logístico, mas ao mesmo tempo a gente tem oportunidades com os nossos vizinhos, inclusive, né, Argentina, Uruguai e países da América do Sul. A gente está mais próximo deles hoje do que propriamente do coração do Brasil ou da capital federal. Por isso acho que o Uruguai tem feito um trabalho bastante exemplar na área de desenvolvimento nos últimos O Uruguai, anos. vindo para cá da fronteira, a gente vê muitos painéis, outdoors, divulgando investimento no Uruguai e turismo no Uruguai. Né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que para alguns projetos pode ser um desafio, eu acho que temos, sim, oportunidades pela nossa localização. Nós estamos no centro do Mercosul e a gente tem que aproveitar. E esse braço em São Paulo agora potencializa justamente tudo isso, né? Ele é o início de um trabalho, né? Vocês conseguem mensurar o que é que pode surgir a partir desse escritório em São Paulo nos próximos anos? Assim, a minha expectativa é que, de fato, o Estado passe a fazer parte de discussões de investimentos que antes não fazia. E não fazia, não porque não tem competência ou capacidade, simplesmente porque estava deslocado. Então, estarmos lá, existe um processo de construção de relacionamento, de conhecer os atores e, a partir disso, nos colocarmos à disposição. Né? Como eu tinha comentado, o vice-presidente da Invest RS, o Eduardo Lorea, vai estar lá, né, no escritório fixo. Nós teremos uma equipe inicial de 3 pessoas junto com ele, justamente para fazer este trabalho. Então, e a partir do momento que nós entramos nessas agendas, o portfólio de projetos potenciais, a minha expectativa é que ele aumente significativamente. Isso também é um processo cultural, ele tem que ser impregnado em todo o governo, né? Tem que, e o próprio governo... Porque senão a agência acaba, como aconteceu anteriormente em outros episódios, isolada. Né? Por isso que eu comentava antes que, logo neste início, nós já temos pelo menos 2, 3 agendas de secretarias que estão indo para São Paulo e estão usando esse escritório para fazer esses encontros com investidores e com empresas interessadas. Dá uma pegada diferente para o governo, né? Exatamente. Coloca ele no centro decisório. Rafael, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Bom, eu diria assim, a minha primeira resposta para essa pergunta são as 3 palavras que eu usei quando o governador anunciou a Invest RS e me anunciou como a minha nomeação como presidente, que é ousadia, ambição e responsabilidade. Né? Ousadia para fazer coisas que a gente não faz, ambição para a gente poder ampliar o que nós temos hoje no Rio Grande do Sul e responsabilidade para fazer isso com os pés no chão. E eu acho que, como uma reflexão final, é acreditar. Para o Rio Grande dar certo, a gente tem que acreditar que ele vai dar certo, acreditar que ele pode dar certo. Eu tive uma experiência fora do país, quando eu saí
no Tecnopuc para fazer um sabático, depois retornei. E quando eu retornei... Foi para onde? Eu fui para o sul da Califórnia, 1 ano e meio, né, com um pós-doc, né, vinculado à PUC, mas licenciado. E aí retornei à PUC, ao Tecnopuc, e fiquei ali um período de 2, 3 meses pensando o que eu faria. Né? Fico, não fico, volto, né? Sempre quando tem essa experiência fora. Mas a minha decisão de ficar é justamente por acreditar. Então, se nós acreditarmos, né, no potencial e no futuro do nosso Estado, e muitas pessoas acreditarem, eu acho que a gente, juntos, nós temos uma enorme oportunidade de fazer o Estado dar certo. Rafael Prikladnik, a Invest RS já é parte desse Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco. Parabéns pelo início de trabalho lá. Conte conosco. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.